Querido, abra comigo a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui tá bom. Pai, obrigado por esse final de semana, obrigado por tudo que o Senhor já realizou. Deus, final de semana maravilhoso, mas agora, Pai, nesse último momento do domingo, do culto, desse mover que o Senhor construiu, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga uma palavra viva, Pai. Me usa aqui pela Tua graça e misericórdia, para trazer uma palavra rema, uma palavra viva no coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, o tema dessa palavra é o poder de nossas decisões. Poder de uma decisão. O texto começa falando que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Deus se comunicou com Jonas. Deus falou ao seu filho, ao seu servo, sobre a sua vontade. Eu quero começar já provocando. Deus tem falado com você? Pergunta para o seu irmão, o que Deus tem falado para você? Deus fala? Será que Deus fala realmente? Veio a mim a palavra do Senhor. Deus falou com ele. Será que Deus fala com a gente? Fala. Será que Deus quer falar? Será que Deus tem falado com você? Eu tenho certeza que tem. Porque Deus é um pai que ama. Porque Deus é um pai que tem sonhos para a sua vida, que tem expectativas para a sua vida. Diz a Bíblia que Ele tem pensamentos sobre você que nem você tem, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos próprios pensamentos. E como todo pai que ama o seu filho, ele quer que você acerte, ele quer que você ande em caminhos que você não vai se ferir, que você não vai machucar, que você não vai ser prejudicado, mas pelo contrário, ele quer que você ande num caminho que você vai alcançar o propósito da sua vida. Posso ouvir um amém? Essa é a vontade do Pai. Deus não tem amor, a Bíblia diz que Deus é o amor. Jesus, entendendo o coração de Deus, Ele fala com o povo: gente, o que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos com tantas coisas? O que é a vez de comer, o que é a vez de vestir? Nem um fio de cabelo cai sem autorização. O pássaro não planta, não semeia, mas o Pai cuida dele. O lírio não tece, não costura, não faz roupa, mas nem Salomão na sua glória tem uma roupa bonita. Se o Pai Celestial cuida deles, imagina você que é filho. Pega na mão do seu irmão, fala para ele: ó, calma, né? Como a gente cantou agora há pouco, descansa a sua alma em Deus, descansa, porque o Pai tem sonhos para você. Posso ouvir um amém, querido? Você crê nisso? E como Pai, volto aqui na linha de raciocínio, Ele tem falado, Ele fala. Bispo, mas eu nunca ouvi a voz, Ele nunca apareceu para mim, para falar comigo assim. Irmão, o apóstolo Paulo fala: enquanto nesse corpo
nós estamos ausentes do Senhor. Mas a comunicação se dá pelo Espírito. Aquele que sonda o coração conhece a mente do Espírito. O homem espiritual entende as coisas espirituais. O homem carnal só entende as coisas carnais. Seja um homem espiritual para ouvir a voz de Deus, porque o Pai está falando. O último livro que o Bispo Rodovalho lançou, gente, eu comecei a ler essa semana, muito interessante o livro, o título do livro é Sinais. Se nós não ouvimos Deus audivelmente, nós precisamos entender os sinais, porque Ele está comunicando. A pergunta é, que eu estou afirmando, Deus está comunicando. A pergunta é, você tem ouvido? A expressão de Apocalipse para a igreja, para 7 igrejas, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Pai está falando, repito, será que eu estou ouvindo? Jonas ouviu. Jonas claramente ouviu a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Pergunto, você tem ouvido a vontade do Senhor? Ah, bispo, o senhor está entrando num assunto complicado, como é que eu vou saber? Tudo bem, querido, há decisões na vida que a gente tem que ter uma sensibilidade grande. Teve momentos na minha vida que eu tinha que tomar decisão, e eu fiquei 3 dias de jejum, bebendo água, e orando, buscando, porque eu precisava claramente de uma direção de Deus, e não estava escrito na Bíblia. Não é coisa simples. Mudo, não mudo, vou para outra cidade, não vou. São coisas que não são expressas, explícitas na palavra de Deus. E eu acho que nessas decisões, você tem que fazer o que eu fiz. Entre em Deus, mergulhe em Deus. Enquanto você não tiver a convicção da palavra e da vontade de Deus, não tome decisão. Porque se você tomar decisão na decisão humana, você está sozinho. Mas se você tomar decisão porque Deus te deu a direção, o resto da vida você vai poder olhar para o céu e falar, Pai, eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Eu falava agora há pouco na aula, eu já passei lutas terríveis aqui em Itajubá. Nós aceitamos um desafio grande, nossa vinda para cá, 4 anos atrás. Mas todos os dias que eu fui orar, eu levantei meus olhos aos céus e falei, Pai, eu não estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Quando você tem convicção de que você ouviu a voz de Deus, a conversa é outra. Jonas ouviu a voz. Ah, mas só concluindo. Há decisões, repito, que você tem que entrar. Porém, há muitas outras decisões que está tudo aqui. É claro. É vontade de Deus que eu peque ou é vontade de Deus que eu não peque? Tem dúvida? Talvez não tenha força e coragem para decidir, mas não tem dúvida. Devo adulterar, não devo adulterar? Devo roubar, não devo roubar? Devo ajudar o meu irmão, não devo ajudar o meu irmão? Está claro. Fala, se você viu que o teu irmão passando necessidade e virar as costas para ele, e você não está o amor de Deus. O apóstolo João fala isso. Fala para o seu irmão, ouça a voz. Ouça a voz. Bem, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, dispõe-te. Ei, Jonas, preciso de você. Preciso da sua disposição. Preciso da sua atitude, meu filho. Eu tenho algo a ser realizado e você é o cara. Você é o instrumento. Você é a pessoa que eu preciso para realizar esse propósito. Irmão, que coisa fantástica isso, né? O Deus Todo-Poderoso
precisa de nós. E por que ele precisa de nós? Porque essa terra ele deu aos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Por que Jesus teve que se materializar? Por que Jesus teve que se tornar homem? Por que Jesus teve que vencer Satanás como homem, não como Deus? Porque a guerra estava nessa terra. Se Deus fosse lutar com Satanás como Deus, não teria legitimidade. A Bíblia fala que no juízo, quando a igreja cumpriu o seu papel, e houver um encontro de Satanás com Deus, lá no Armagedon, não é isso? Vamos aprender com o bispo Robson daqui a uns dias. Diz que o combate vai ser tão intenso, tão forte, que o Senhor enfrentará Satanás assim. Com sopro. Com sopro. Jesus veio, irmão, para lutar como homem, e venceu como homem, e cumpriu sua missão como homem. Fala para o seu irmão, você vai vencer como homem. Você vai vencer aqui na terra, irmão. Não fica pedindo a morte não, porque se a tua vitória está aqui, ela vai chegar em nome de Jesus. Mas eu pergunto, você tem disposição para obedecer à voz de Deus? Deus está falando, sede santo porque eu sou santo. Eu tenho disposição para ser santo? A Bíblia fala, perdoa seu irmão 70 vezes 7 por dia. Eu tenho disposição para perdoar? A Bíblia fala, trazei os dízimos e as ofertas. Eu tenho disposição para trazer dízimo e oferta? A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu tenho disposição para pregar o Evangelho? A Bíblia fala, narrai as maravilhas do Senhor. Eu tenho disposição para contar o testemunho que Deus já fez e está fazendo na minha vida? Isso é disposição. Dispõe-te, Jonas. Ah, bispo, não dou conta. Não dou conta. Essa expressão virou jargão, né? Não dou conta. Irmão, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu dou conta. Dispõe-te, Jonas. Para quê, Deus? E vai para a grande cidade de Nínive. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Querido, eu já tenho falado isso alguns domingos, eu vou repetir. Quando Deus fala, quando Deus nos dá uma direção, é para perder o sono, viu? Os desafios de Deus para a nossa vida são maiores do que nós. Bispo, o senhor falou de perdoar aí, porque não é você, não é o senhor que está vivendo. Irmão, se perdoar fosse fácil, não estava escrito aqui, todo mundo fazia. Se obedecer fosse fácil, não tinha essa luta que todos nós temos. Ir para a grande cidade de Nínive é um desafio dificílimo que Deus vai dar para você. Romper com o pecado é um desafio difícil. Não é fácil não. Se não fosse, nós não teríamos que fazer revisão de vida, quebra de maldição, culto, libertação. É tudo luta contra o pecado, contra doença, contra demônios, contra cativeiros. É uma luta dia a dia. Pergunta para o seu irmão, o que é Nínive na sua vida? Qual que é o desafio da sua vida? Hoje, né? Vai mudando, as Nínives vão mudando. Só para você entender o que eu estou falando assim, ministerialmente falando, o desafio de Jonas. Porque Nínive para nós não representa nada, né? Faz parte da nossa história. Nínive era conhecido, faça uma pesquisa na Bíblia sobre Nínive, para você ver que cidade interessante. Nínive era conhecida, ela é intitulada na Bíblia, acho que no livro de Sofonias, se eu não me engano, como cidade sanguinária.
Sabe quem era e morava em Nínive? Quem conhece um pouco a Bíblia vai se localizar. Um tal de Senaqueribe. Quem foi Senaqueribe? Um rei endemoniado que queria destruir Israel, que confrontou Israel no período do profeta Isaías. Cidade grande, cidade rica, muito dinheiro, boate em toda esquina, centro de macumba, uma casa sim, outra não. Sacrifício de criança era algo que acontecia por hora. Cidade sanguinária. Imagina se Deus falasse para você hoje, olha, sai aí do teu conforto, sai da tua casa, e eu quero que você vá abrir uma igreja, que você vá pregar o evangelho lá nesse lugar, lá nessa cidade. Imagina Deus te chamando hoje, irmão, Deus está falando no teu coração, você vai abrir uma igreja lá no, como é que chama lá, a cidade do Estado Islâmico lá? Ó, tem gente que levantou da cadeira e falou, está amarrado. Isso não é. Eu só estou querendo gerar no teu coração o medo que Jonas sentiu. Ele não estava sendo convidado para fazer missões em Miami, para fazer missões nos Estados Unidos, que tem uma qualidade de vida. Ele estava sendo chamado para fazer missões num lugar onde Deus não era bem-vindo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo dos desafios de Deus. Porque quando você vai, não é na força humana. Deus só precisa de uma carcaça falante, meu irmão. Deus só precisa de uma boca que não tenha medo. Porque quem vai falar e quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Abra a tua boca e eu a encherei. O reino não é nosso, a missão não é nossa, nós estamos aqui como servos. Você vai e você vê o agir de Deus. Jonas se dispôs, mas se dispôs para quê? Para fugir da vontade de Deus. Ele ouviu claramente, meu filho, é isso que eu quero de você. Ele falou, beleza, mas eu vou para lá. Deus, eu não quero a tua vontade, eu não quero te obedecer. Eu quero ir para Tarsis. Eu vou para outra direção. Olha como é que a Bíblia é legal. É fantástico as coisas do reino de Deus. Jesus falou assim, olha, tem dois caminhos, um que leva para a salvação e um que leva para a perdição. Vamos contextualizar na palavra aqui. Tem um caminho que te leva para o centro da vontade de Deus, que você ouviu a voz e obedeceu, e tem um caminho que te leva para longe da vontade de Deus, como Jonas seguiu. O caminho que te leva para a vontade de Deus, ele é estreito, ele é difícil de caminhar, é Nínive, é cidade perigosa, é cidade que me tira do conforto, me dá frio na barriga, meu Deus, será que eu consigo? Mexe com os meus medos interiores, porque o desafio é grande. Ser santo é um desafio grande, ser honesto, agir como homem de Deus na terra, dar um testemunho fiel de cristão na terra, não é fácil. Fala, eu abrir célula, pregar o evangelho, fazer discipulado, meu Deus, não. Eu quero, sabe o quê? Eu quero ir para Tarsis. Tarsis é Bahamas. Eu quero sombra, água fresca e água de coco. Eu pregar o evangelho para aquele endemoniado, eu quero é curtir um sol. Dormir até às 11. Jesus falou assim, olha, o caminho da desobediência, ele é largo, ele é espaçoso, ele é confortável, ele não te tira da zona de conforto, ele te gera mais conforto. Ele se dispôs e foi para onde? A Tarsis. Verso 3.
Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Já que eu estou provocando, eu vou continuar. O que você tem feito, irmão, para fugir da presença do Senhor? Essa semana eu vou dar uma aula de psicologia da faculdade, vou falar dos mecanismos de defesa. Freud inventou lá uma série de coisas, atitudes que nós temos, uma forma bem simples de falar, para fugir das nossas crises, para fugir das nossas realidades insuportáveis. Sabe o que Jonas estava fazendo aqui? Fugindo do desafio de Deus. O que você faz para fugir? Você assiste televisão que nem um louco? Você joga futebol cedo, à tarde, à noite? Você fica na internet, na rede social? Quais são as ferramentas que nós podemos usar para fugir? Não, bicho, eu trabalho, eu sou um homem trabalhador. Trabalhador, eu só puxei para o meu pai, trabalhador. Trabalho ou fuga? Teu escritório é um lugar de bênção, ou teu escritório é um lugar de você fugir da tua célula, fugir do seu chamado, fugir da voz de Deus que tem falado ao seu coração? Não sou contra trabalho não, querido. A Bíblia fala, vai ter que a formiga para você aprender a trabalhar. Mas não usa tua vida profissional para fugir do seu chamado, para fugir da vontade de Deus. Descansar é bom, férias é maravilhoso, amigos é algo presente de Deus na terra, mas nada pode ser instrumento para tirar o meu chamado. A partir do momento que eu disse, Deus, eu estou fugindo do Senhor, cuidado, irmão, porque você está escolhendo um caminho perigoso. Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, entrou e embarcou, e fugiu, diz, para longe da presença do Senhor. Nossa, esse texto é muito rico, é muito interessante. Primeiro, olha que coisa interessante. Você acha que foi coincidência ele chegar em Jope, caminho para... A hora que ele chega em Jope, o que estava lá parado, lá ancorado, esperando o último passageiro? Um navio para Tarsis. Fala para o teu irmão, coincidência, hein? Irmão, isso chama diabocidência. Isso acontece demais. Quando você decide pelo erro, quando você decide pela desobediência, a partir do momento que você toma a primeira atitude de desobediência, você olha o cenário e você acha, nossa, eu acho que eu decidi certo. As aparências da decisão errada, a princípio parecem maravilhosas. Eu vou dar o exemplo clássico aqui, que eu usei de manhã, vou usar o mesmo. A missão tua é restaurar o teu casamento que está ruim. Vocês construíram com material ruim, o casamento está ruim. Anos de casado e ficou ruim. Aí você chega em casa, casamento ruim, ambiente ruim, briga, cobrança, murmuração, sem vida conjugal, sem diálogo, sem assunto. Qual que é o desafio? Qual é a vontade de Deus? Restaura, honra a aliança com a mulher da tua mocidade, ama ela como a parte mais sensível do seu corpo, restaura o teu casamento, Deus está contigo, você vai ser casado para sempre. Amém, querido? Esse é o desafio, mas o desafio é estreito, porque tem que perdoar, tem que acertar, tem que fazer curso, tem que vir para o aconselhamento, tem que ter intermediação, dá trabalho, dá trabalho. Qual que é o caminho 2? O caminho 2 é a outra. Estou falando na posição de homem. Só mudar o sexo. A outra. A outra não tem cobrança, não tem reclamação, tudo é com muita educação, tudo é muito limpinho.
Você não vê ela acordar, não vê o bafo das 7 da manhã, não é? Não tem chulé, não tem, nem o pum não fede, né? Porque não tem perto, né? Só maravilha. Irmão, cuidado com a aparência. Porque você entra nesse barco, o dia está um sol maravilhoso. O barco é luxuoso, você vai ganhar uma passagem classe executiva. Olha, a última passagem que tem, eu falo, é de Deus com letra minúscula. Verso 4. Jonas se dispôs para verso 4. Mas o Senhor fez o quê? Não, antes do 4, volta lá. Ele embarcou nele, pagou o preço da fuga, a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, vírgula, olha que frase, para longe da presença. Essa frase aqui, ela é teologicamente incorreta. Como assim? Como alguém pode fugir para longe da presença de Deus? Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Deus não está em Tarsis? Deus não está nessa rota de fuga? Por que a palavra de Deus usa essa expressão? Ele se dispôs para ir onde Deus não estava. Olha, vou repetir. Para fugir para longe da presença do Senhor. Irmão, se você não for guardar nada dessa pregação, guarda o que eu vou te falar agora. Deus está no centro da sua vontade. Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a sua vontade. Por que Jesus nos ensinou a orar? Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por que Paulo fala? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Senhor, Jesus falando, a minha comida consiste em fazer a tua vontade. Quando eu decido fugir da vontade do Senhor, pela expressão do texto, eu estou fugindo do próprio Senhor. É como se Deus falasse, você quer ir, você vai, mas eu não estou contigo nessa empreitada. Esse projeto é seu. Não sou eu que estou te enviando. Não sou eu que estou te respaldando. Não sou eu que estou preparando o teu caminho. É você. É a decisão de Adão, querido. Eu quero ser conhecedor de tudo. Eu quero ser dono de mim mesmo. Eu não quero ficar sendo guiado pelo Senhor. Adão fez isso. E olha o que deu. Estamos aqui, né? Ele decidiu para fugir da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmão, como estão os cacos da vida? Como é que está o seu navio? Águas mansas ou águas tumultuadas? Pensa um pouquinho, quais foram as últimas decisões? Como você tem conduzido esse barco da sua vida? Sabe por que eu dei o título O Poder da Decisão? Porque, queridos, quando nós decidimos, nós temos o poder de abençoar ou amaldiçoar. Jonas, pela sua decisão errada, não só se amaldiçoou, estou usando uma palavra forte, mas é isso, perdeu a bênção, o mal entrou em ação, o mal trouxe a tempestade. Ele não só se amaldiçoou, como ele amaldiçoou todo mundo que estava naquele navio.
que não tinha nada com isso. Imagina que você seja o dono desse navio, e você, de bobeira, sem saber de nada, permite que um Jonas entre na sua vida. A decisão de um homem de Deus, a decisão de alguém que está fugindo da presença de Deus, gera tempestade sobre todos. Você vai sofrer, tua família vai sofrer, seus amigos vão sofrer, as pessoas que vivem com você vão sofrer. Por quê? Porque eu decidi fugir da presença de Deus. Eu decidi desobedecer à vontade de Deus. Eu sei, essa está claro a vontade de Deus, mas eu não quero fazer, eu quero outra. Há um preço, querido, a se pagar. Quais são as decisões que têm conduzido a sua vida? Quais são as decisões que têm construído a sua vida? Nós vamos continuar meditando nesse texto nas próximas semanas, se Deus permitir. Mas só adiantando lá na frente. Deus queria matar Jonas em Nínive. Deus queria que ele se tornasse um mártir lá em Nínive. Deus, você está me mandando para o ninho de cobra, para um lugar terrível. Irmão, se Deus está te desafiando, é porque Ele tem o melhor para você. Vou lá no início da palavra, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Não tenha medo do desafio de Deus. Não tenha medo de abrir sua célula. Não tenha medo de orar com alguém que Deus está te incomodando para isso. Não tenha medo de fazer uma visita e levar uma palavra de esperança para essa pessoa. Não tenha medo, irmão, de ser um servo de Deus nessa terra, porque Deus precisa de você para salvar aquele que sofre. Deus sabia que aquele povo ia ser destruído, era a última chance, era a última esperança, se chamava Jonas. E Jonas decide fugir. Fugir. Não fuja do propósito, não fuja do seu chamado, não fuja daquilo que Deus tem para você, meu querido. Porque lá no final, daqui a algumas semanas, se a gente chegar lá, a hora que ele chega em Nínive, ele gera um avivamento, ele gera um mover de Deus que aquela cidade nunca havia visto, até os bichos converteram. Quantos estão dispostos a ser usados por Deus para trazer a bênção de Deus? Irmão, eu acho que nós, igreja, temos muito pouco entendimento. Vou repetir, nós, igreja, nós, filhos de Deus, nós, servos de Deus, temos muito pouco entendimento de quem nós somos. Porque da mesma forma que a maldição acompanhou na desobediência, deixa eu te falar uma coisa, a bênção acompanha você na obediência. Aonde você chegar, a bênção de Deus chega. Aonde você entra, a vida de Deus entra. Se você vive a obediência do Pai, se você está no caminho estreito, difícil, desafiador, mas porque o Pai te chamou ali, irmão, aonde você pisar, a presença de Deus pisa junto. Aonde você colocar a tua mão, a mão de Deus vai chegar junto. Você é a fonte. A palavra que ele disse a Abraão, lá no Velho Testamento, lá quando não tinha o Espírito Santo, Abraão, sê tu uma bênção. Jesus olha para aquele bando de caipira, discípulo dele, e fala, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. O discípulo não é maior do que o discipulador. Se vocês perdoarem o pecado de alguém, serão perdoados. Se o retiverdes, serão Imagina Pedro pensando, um caipira pescador analfabeto igual eu, tenho agora poder igual de Deus de perdoar o pecado de alguém? Jesus falou, é isso. Jesus tinha poder de perdoar o pecado das pessoas? Quantas vezes ele brigou com os religiosos por causa disso? Filho, estão perdoados os seus pecados. Que é isso? O Senhor perdoar quem é? Só Deus pode perdoar. Vocês não acreditam não? Então,
para que creiais que eu tenho poder, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e anda. Fala para o seu irmão, você tem poder de perdoar o pecado. Você tem poder de impor as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Em esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Quantos são homens de Deus nessa terra, querido? Anda no barco certo da vida. Tome a decisão correta em nome de Jesus. Por um minuto, fecha seus olhos. Mesmo sentado, não se levante ainda. Faça uma avaliação nas suas decisões. Que barco que você tem andado? Que barco que você está embarcado? O que vai para o centro da vontade de Deus? Ou o que vai para longe da presença de Deus? Quando você está diante do pecado, você tem decidido a favor do pecado ou contra o pecado? Quando você está diante de um desafio de servir a Deus, você prega o evangelho ou você emudece? Você abre a tua célula, você frequenta o culto, você vai à igreja ou você foge da presença de Deus? Você lê a Bíblia ou você fica em rede social, em televisão? Quais têm sido as suas decisões, querido? Todo dia, toda hora, nós temos que tomá-las. Faça um acerto com Deus nessa noite. Faça um acerto com o Espírito Santo e fala, me perdoa, Senhor. Eu quero decidir corretamente. Deus, eu quero parar de ver tempestade na minha vida. Eu quero parar, Deus, de furacão, de navio afundando. Chega, Senhor. Deus, eu quero decidir pela Tua vontade, Senhor. Eu decido pela Tua vontade. Espírito Santo, o Senhor que conhece cada um que está aqui, Senhor. O Senhor que conhece, Deus, a intimidade do coração, a verdade que está dentro de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a agir corretamente. Nos ajude, Senhor, a decidir corretamente, Pai. A andar nos Seus caminhos, a fazer a Tua vontade, Deus, a andar como Jesus andou em todas as situações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarra a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor.
fogo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir, Senhor. Toda a tua vontade vai se cumprir, Senhor. Todo o teu querer vai se cumprir, Pai. Nós profetizamos, ó Deus, um acerto na trajetória, um acerto nas decisões, Senhor. Deus, sobre cada um de nós, sobre toda a sua igreja, Senhor. Guia-nos, ó Deus, pela tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai, dá poder, dá decisão, dá atitude, disposição para obedecermos a tua palavra, para obedecermos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Senhor, obrigado pelo culto, obrigado pela palavra, obrigado pelas ofertas, obrigado pela fé do seu povo, obrigado pela atitude de obediência. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que cuida de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de obediência à tua palavra, à tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Vá em paz.